Eu queria apenas como destacar algo, sabe? Nós outros estamos chamando este culto de mais profundo. E sabe por que às vezes é necessário como trazer para nós outros, estabelecer como estes nomes, é uma maneira profética, para que podamos sair de nossas casas e venir não apenas a um encontro mais. É como sair da casa em nosso coração, vamos ao culto mais profundo. Vamos esta noite ao lugar onde Deus nos vai levar mais profundo em Ele. Estamos caminhando para um lugar onde crescemos em conhecimento do Senhor e onde o Senhor quer trazer para nossas vidas e trazer para nosso coração os secretos, os tesouros que há no coração do papá. Sabe, Ramiro tem um exemplo que a mim me encanta. Que quando um papá está jogando com seu ninho, com seu filho, que ele se juega de como esconder-se, ¿sí? A ideia do papá não é quedar escondido para que o ninho não lo encontre, não. A ideia é como, uau, estou aqui, e que o ninho pueda alegrar-se porque encontrou o papá. Sabe que Deus é assim com nós outros. Deus não está querendo esconder de nós outros o que Ele tem para nossas vidas. Não é um mistério que nadie pode compreender. Por el contrário, foi exatamente por isso que Ele derramou seu Espírito, que seu Espírito vino viver dentro de cada um de nós outros. ¿Para quê? Para que os tesouros de Deus puedan ser conhecidos por seus filhos. Deus não está escondendo-se de nós outros. Por el contrário, Deus quer revelar-se. Deus quer revelar-se. E Deus tem prazer em mostrar-se para nós outros. Então, me gusta dizer isso, porque às vezes pode se volver algo mecânico, religioso, os encontros e o que nos gusta e o que está em nosso coração. Como igreja, como missioneiros aqui, é que em cada encontro que nós outros temos em Lagoinha, Colômbia, o Senhor vai manifestar-se de uma maneira poderosa sobre nossas vidas. ¿Sabe por quê? Porque o Senhor sempre está presente. E o que nós outros desejamos e oramos e buscamos generar em cada coração, não é será que Deus está presente? Não, não. Deus sempre está presente. É generar em los corações uma expectativa para o Deus presente. Uma expectativa em el Deus que se hace presente. Hoje eu tenho algo que eu quero compartilhar com nós outros, que eu creio que vamos a ser edificados por la palavra. Abra sua Bíblia em Evangelho de São Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Sabe, é um texto muito conhecido, mas eu creio que tem uma porção fresca de la parte do Senhor para nós outros nesta noite. Lucas 10, desde o 38. Lucas 10, capítulo 10, versículos desde o 38. Diz assim: hablando de Jesus, mientras iba de caminho com seus discípulos, Jesus entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta lo recebeu em sua casa. Ella tinha uma irmã chamada Maria, que sentada a los pies del Senhor, escuchava lo que ele dizia. Marta, por sua parte, se sentia abrumada, porque tinha muito que fazer. Assim que se acercou a Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã me haja deixado servindo sola? Dile que me ajude. El 41. Jesus respondeu: Marta, Marta, lhe contestou Jesus, estás inquieta e preocupada por muitas coisas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie la quitará.
Padre, graças, Senhor, por sua palavra, graças por su Santo Espírito. Senhor, abre nossos corações, Senhor, nesta noite. Traz, Senhor, um entendimento, traz algo fresco, algo novo de tu coração para nossos corações, Senhor. Estamos listos, declaramos que nossa mente e coração estão alertas para receber tu palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, hoje eu quero compartilhar com nós algumas coisas que aprendemos com estas duas irmãs. Primeiro vamos a ver algumas coisas em la vida de Marta para que não las hacemos. Para que não hacemos estas coisas. E vamos a mirar outras coisas em la vida de Maria. Para que nós outros podamos praticar, hacerlo também em nossas vidas e cosechar de los frutos. Então, esse é um texto muito conhecido. Aqui habla desta família, assim. Marta, Maria, tem seu irmão Lázaro que não aparece aqui. Pero a Bíblia diz que Marta recebeu Jesus em sua casa. E eu me imagino a alegria e o sentimento de privilégio de receber Jesus em la casa. Porque Jesus era alguém muito importante, era alguém amado por eles, era alguém que eles tinham conhecimento de quem era e de quão relevante, importante era Jesus. E sencillamente, Jesus está em sua casa. Marta recebe Jesus, eu creio que com muita alegria para estar em sua casa. Pero, lo que nós outros miramos aqui, é que Marta recebeu a Jesus com muita alegria, pero não estava desfrutando a presença de Jesus. E é muito interessante isso que me hizo acordar, porque em la parábola del sembrador, quando ele vai falar de alguns suelos, ele vai falar que tem um suelo, que ele vai dar o significado da parábola. Ele vai falar que tem corações, que tem pessoas que hasta recebem a palavra com alegria, pero que as coisas deste mundo como quita a palavra. E esta palavra não cria raízes e ela não prospera. E vai falar também que há suelos que recebem a palavra e todo, pero as preocupações ahogam a palavra e ela também não prospera. Então, aqui tem algo muito, muito forte que me hizo pensar. Que sabe, Marta estava alegre, estava feliz de receber a Jesus. Pero mais de que quedarmos animados ou felizes em receber a Cristo, ou ter a Cristo, ou ter acesso à palavra, é desfrutar da presença de Cristo. Jesus não quer que apenas nós outros quedamos alegres, animados com a palavra que recebemos. Jesus quer que nós outros podamos desfrutar da palavra e que esta palavra pueda produzir frutos em nossas vidas. Então, Marta estava muito feliz, estava muito animada com o que recebeu, pero apenas estar animado não é suficiente. É necessário desfrutar. E Jesus estava aí em sua casa e ela não estava desfrutando. E eu quedei pensando isso para mim. Eu pensava, meu Deus, eu creio que o mais grande desastre que pode passar, que pode suceder em la vida de uno, é uno hasta receber a Jesus. É uno hasta ter um contato com a palavra. Pero uno não estar imerso, não atesourar esta palavra em nosso coração. Este é o pior desastre que pode passar com uma pessoa. É receber a Jesus, hasta Senhor, eu quero, eu reconozco a Ti e todo, eu venho aos cultos, pero não desfrutamos de Sua presença e de las enseñanzas que Ele tem para nós outros. E isso havia passado com Marta. E é algo, a primeira coisa que nós outros devemos poner atenção para que não passe em nossos corações. Que não vayamos a quedar apenas em el primeiro ponto. De quedar-nos animados, de quedar-nos felizes, de quedar-nos sentindo-nos privilegiados,
de ter acesso à palavra, pero de não desfrutar de ella. Que todo o ânimo, que toda a alegria que nós temos pueda convertir-se em um desejo profundo em escuchar e em praticar a palavra que hemos recebido de Cristo. Amém. Há uma outra coisa que eu vejo na vida de Marta, que é para que nós outros não vayamos a cair nisso. É que quando nós outros não estamos conectados com a palavra, quando nós outros não estamos conectados com o que está sendo ministrado, com a palavra de Deus que é ministrada sobre nós outros vamos a cair em el erro, em el equívoco de questionar a Jesus. Marta teve a ousadia de ir hasta Jesus e não apenas ela questionou a atitude da irmã, mas ela questionou ao próprio Jesus. Ela foi hasta ele e falou: Senhor, pero tu não te importas que minha irmã me deixa cá com todas as coisas, fazendo todo sola? Hable com ela que venga a apoiar-me. Quando nós outros estamos desconectados da palavra de Jesus, da presença de Jesus, nós outros vamos a ser levados a questionar a atuação ou a maneira como Deus nos trata a nós outros. Eu não sei se já ha passado com vocês, mas já tive muitos momentos de minha vida que eu questionei a Jesus por situações que eu estava vivendo. E sabe, às vezes nós outros falamos exatamente como Marta. Ela disse: como assim? Maria é a solução para o afã que eu tenho. Jesus, não te importas? Por que não habla com ela que venga a apoiar-me e sacar-me deste sufoco, como dizer, desta preocupação, deste problema? E às vezes hacemos isso. Miramos a situação, miramos pessoas e falamos: Senhor, pero por que tu não hablas com esta pessoa? Por que esta pessoa não hace isso? Por que esta pessoa não hace o outro? E ponemos em Jesus e em pessoas como a solução, como a resposta para as coisas que temos. E lo que ella, eu quero trazer para nós outros, lo que ella dijo para Jesus dentro de seu contexto, mas eu quero trazer para nós outros, aplicar para nossas vidas. Em que momento em nossas vidas nós outros nos perdemos do Senhor, que chegamos a falar isso com Ele? Nem sequer a ajuda de Jesus, é a ajuda de esta pessoa que pode sanar as lacunas que eu tenho. Sabe que muitas vezes nós outros chegamos a la loucura de pensar que às vezes a pessoa, não sei, pode ser uma relação ou algo que ela tem a responsabilidade, ou que ela seria esta resposta para sanar as lacunas que temos. Muitas vezes nem sequer vamos a Jesus para que Ele seja este que sana. Esperamos que seja esta pessoa, que Deus haga algo, que alguém venga e haça isso. Então, Marta, porque estava desconectada da presença maravilhosa de Jesus, o Maestro, o Senhor da vida, aquele que tinha todas as respostas, aquele que era o princípio e fim, e o final. Ele estava em sua sala, ele estava na sala de sua casa, ele estava dentro de sua casa, e ela não era capaz de acalmar seu coração e desfrutar da presença de Jesus. E isso la levou a questionar a Jesus. Então, todas as vezes que desconectamos da palavra, desconectamos do Senhor, vamos a ser levados a questionar a atuação de Jesus sobre nossas vidas. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a expressão que ele usou: Senhor, não te importas?
eu não sei se é apenas comigo, eu creio que sou eu que sou muito carnal às vezes, isso não passa aqui, é apenas já em Brasília. Às vezes, temos esta ideia, que às vezes Jesus, que o Senhor não se importa com o que nós outros estamos passando. Mas eu quero dizer-te que o Senhor sim se importa. O Senhor se importa tanto com nossas vidas, Deus se importa tanto com nosso coração, que Ele derramou seu sangue, Ele vino para sacrificar sua vida, para arreglar o problema do pecado, para arreglar o problema de nossas vidas, porque eu não sei se você sabe, mas todo o problema de nossas vidas, a raiz é o pecado. E Deus se importou tanto com nós outros, Deus se importa tanto contigo, se importa tanto comigo, que Ele enviou seu único Filho para vir acá, caminhar como homem, sacrificar sua vida, derramar seu sangue para perdonar-nos, salvar-nos e dar-nos um lugar, um acesso a Ele. Então, todas as vezes que você for tentado a fazer esta pergunta para Jesus: Senhor, tu não se importas com meu dolor, tu não se importas com o que eu he passado, se acorde que Ele se importou tanto, Ele amou tanto ao mundo, Ele se importou de uma maneira tão grande que o escritor não encontrou palavras para descrever o quanto o Senhor se importou. Que Ele vino, Ele barrou de ser Deus para estar aqui, caminhar entre os homens e fazer um caminho de regresso ao coração do Padre. Ele vino, sofreu em la cruz para nos dar a liberdade. Ele levou nossa vergonha allí em la cruz para que nós outros podamos caminhar como livres. Ele levou sobre a cruz todo o pecado que estava sobre nós outros, para que nós outros pudiéramos sermos hechos hijos, família de Deus. Sim, Ele se importa. Ele se importa com nós outros. Então, agora eu quero que nós outros podamos mirar algumas coisas que vamos aprender. Nós outros vimos algumas coisas que nós outros devemos ter cuidado para que em nosso coração não caímos, não vamos a cair em nédias que miramos em la vida de Marta. E agora nós outros vamos a ver algumas coisas que todo o tempo tem que estar sobre nosso coração, que aprendemos com a vida de Maria. E é muito importante aqui, a primeira coisa, a coisa mais importante, é que Maria priorizou a presença de Jesus. Maria priorizou a palavra. Maria deu prioridade ao autor da vida que estava em sua sala. Ela foi sensível para perceber que a coisa mais importante que ela poderia fazer neste momento era quedar-se aos pés de Jesus. Sabe, Maria não era perezosa. Maria tampouco era indiferente a Marta e as coisas que deveriam ser hechas. Não era isso. Pero Maria foi sensível para poner em ordem as prioridades. E é isso que necessitamos para nossas vidas. Lo que nós necessitamos é aprender a poner em ordem as prioridades de nossas vidas. Maria priorizou a presença de Jesus. Maria priorizou a palavra. Maria priorizou as enseñanças de Jesus. Porque eu creio que ela tinha em sua mente, ela tinha uma consciência de que as palavras de Jesus eram vida para sua vida. Que as palavras de Jesus eram solução para
qualquer situação que pudiera levantar-se contra sua vida. Ella tinha a consciência que as palavras de Jesus era a coisa mais importante que ella poderia poner os olhos neste momento. Então, a questão não é que as coisas que tinham que ser hechas não eram importantes. Era que tinha algo mais importante. Maria compreendeu que a adoração a Jesus era mais importante que fazer coisas para Jesus. Maria compreendeu que o coração rendido a Jesus era mais importante do que suas mãos, de lo que ela mesma poderia fazer. Sabe, Jesus, vamos atrair o equilíbrio aqui? Somos uma igreja do equilíbrio, amém? Lagoinha, Colômbia é uma igreja do equilíbrio. Me encanta esta palavra, é a palavra de minha vida, falando de ministério, equilíbrio. Mi gente, não é que fazer coisas não são importantes. Não é que Jesus não queria desfrutar das coisas que Marta estava fazendo. Pero sabe, lo que Jesus queria que Marta pudiera compreender, que lo que Jesus tinha para dar era muito melhor, muito mais grande de lo que Marta poderia ser. Parece óbvio, mas às vezes nós temos a dificuldade de compreender que lo que Jesus tem para derramar sobre nossas vidas, lo que Jesus tem para dar-nos, é muito mais importante, ou não se compara, não se pode comparar a lo que nós podemos fazer por Ele, porque lo que nós hacemos para Cristo, para Deus, tem que ser fruto da vivência, da experiência de caminhar com Ele. Era apenas isso. Não é que Jesus não ia desfrutar e não queria desfrutar de lo que Marta estava fazendo, de lo que ela estava preparando. Pero era apenas que ela pusiera as prioridades e que ela pudesse entender que nada do que ela poderia ser para Jesus era mais grande de lo que considerar a presença do próprio Jesus em la sala de sua casa. Amém? Maria priorizou a Jesus. Maria priorizou a palavra. E é a pergunta que eu hacía a meu coração. El quanto eu valoro a palavra? El quanto eu priorizo a palavra de Deus em minha vida? El quanto a palavra de Deus vem em primeiro sobre minha vida, sobre nossas vidas? Esta é uma pergunta que temos que fazer. El quanto valoramos a palavra? Sabe o que me encanta, que é muito bonito? É que Jesus era conhecido desta família. A Bíblia diz que Jesus era amigo da família. Sabe o que isso significa? Que não era a primeira vez que Maria estava vendo Jesus, minha gente. Não era a primeira vez, pero ella se prostra como se fuera a primeira e a última vez. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Quando venimos a um espaço como este, quando venimos ou estamos na habitação de nossa casa, que corremos a palavra, lo que o Senhor deseja de nós é que nós tenhamos este mesmo coração hambriento de Maria, que se prostrou como se fosse a primeira e a última vez de sua vida. E ela se derramou. Sabe, às vezes vamos ler a Bíblia e corremos um versículo como este, que é muito conhecido. Já conosco. Como se nós fôramos capazes de conhecer todo acerca de Deus e acerca de sua palavra. Não, tenha hambre todas as vezes que abrimos a palavra, que venimos a um encontro como este. Tem tanto de Deus, jamais, por mais que buscamos, como disse Oséias, que devemos buscar e seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, que devemos buscar conhecer ao Senhor e seguir buscando, sabe?
eu te cuento uma novidade, que não é uma novidade. Pero sabe que na eternidade, allá na eternidade, sabe o que vamos fazer? Vamos passar uma eternidade conhecendo ao Senhor. Vai necessitar uma eternidade para conhecer ao Senhor. ¿Por quê? Porque Ele é uma fuente inagotável. E Maria tinha esta compreensão. Talvez as histórias que Jesus estava contando, a vezes hasta poderia ser algumas histórias repetidas, que hasta poderia ter escutado algumas das histórias, pero tinha tanta vida. A palavra de Deus disse, em Hebreus, disse que a palavra de Deus é viva, viva. É uma palavra viva, é um Deus vivo. E todas as vezes que somos expostos a ela, vida está sendo compartilhada em nós outros. E Maria se prostrou. E Maria priorizou Jesus. E uma coisa que eu aprendo aqui, também com Maria, e que eu quero trazer para nós outros em sua atitude, e que eu vejo que nós outros encontramos em Jesus, é que a palavra disse que Marta estava irritada, Marta estava preocupada, E uma coisa que eu meditava, a Bíblia não habla. A Bíblia habla que Jesus falou para Marta assim: Marta, você está preocupada e afanada com muitas coisas. A Bíblia não dá detalhes, mas eu não sei se a preocupação de Marta é apenas a cena que ela estava preparando para Jesus e seus discípulos. Eu não sei se existia uma preocupação mais profunda em el coração de Marta, que la levou a tomar algumas atitudes e está tão... Sim, a Bíblia não disse, mas eu me quedei pensando que Jesus disse: você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. E aqui nós outros vemos esta figura de alguém irritado, preocupado, e nós outros vemos a figura de alguém completamente rendido. E uma coisa que eu aprendi aprendendo com a vida de Maria, é que em los pés de Jesus existe paz e descanso. A los pés de Jesus vive a paz e o descanso. A los pés de Jesus encontramos paz e encontramos descanso. Se você quer marcar, allá em Juan, capítulo 16, versículos 33, Jesus falando com seus discípulos, e Jesus vai falar: em el mundo, eu estou parafraseando, en este mundo, ustedes van a tener aflicciones, pero en mí, ustedes tendrán paz. ¿Por quê? Porque Jesus é o príncipe de paz. Jesus é nosso lugar de paz. Allá em Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer assim, Jesus falando, Mateus 11, versos 28 vai dizer assim: vengan a mim, todos vocês que estão cansados e agobiados, e eu lhes darei descanso. Jesus está sendo uma invitação para nós outros. E Maria era tão sensível, me encanta Maria. Maria sempre estava um passo à frente. Jesus faz a invitação: vengan a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecargados, que estão cargados, que estão agobiados, e eu lhes darei descanso. Sabe, quantos sabem que Jesus é fiel, maravilhoso, digno, sua palavra é digna de toda aprovação. Jesus não habla nada que Ele não esteja completamente disposto a cumprir. Jesus não é como nós outros, que às vezes hacemos promessas que sabemos que não vamos a cumprir, e mais, que sabemos que não temos os recursos para cumprir. Pero Jesus não. Quando Jesus nos habla algo, é porque toda a graça já está disponível para que esta palavra se cumpra. E Jesus aqui está falando: você está cansado? Se você está cansado, se você está cargado, está lleno de preocupações, lo que sea, venga a mim,
pode vir, porque em mim você vai encontrar um descanso para a sua vida. Esta é uma palavra que Jesus liberou sobre nossas vidas. E a pergunta é: el quanto nós outros creemos que quando vamos a Jesus, que quando nos prostramos aí, que quando estamos delante dele, que quando consideramos sua palavra, esse descanso vem sobre nossas vidas. Que nesta noite seja uma noite assim, onde a palavra de Deus se hace viva e pueda vestir cada de nós com a porção que necessitamos, com a porção que Deus sabe que nós necessitamos a receber. Então, Jesus dijo: vengan a mim todos que estão cansados e cargados, e eu lhes darei descanso. Então, uma outra coisa que eu vejo na vida de Maria, que eu aprendi com ela e que eu quero sempre, todos os dias, trazer para minha vida, meus irmãos, é algo que eu falei aqui no início. É a hambre que Maria tinha por aprender de Jesus. Sabe, não temos tempo aqui para trazer alguns contextos, mas nesse tempo nem sequer era permitido que as mulheres pudessem estar aí, junto com os homens, escutando a palavra. Pero Maria tinha tanto hambre de aprender, de conhecer, de atesourar a palavra, que eu creio que pode que ela quedou em algum rinconcito aí de la casa, aí onde ela poderia ver Jesus e estar escutando e recebendo de sua palavra. Ela tinha hambre por la palavra. E foi algo que nós outros traemos aqui e oramos no início. Que o Senhor genere em nossos corações hambre por conhecer mais. Que jamais nos encontremos em lugar onde estamos satisfeitos com o que já recebemos ou com o que aprendemos da parte do Senhor. Que sempre em nós, em nosso coração, pueda ter este hambre, este desejo de aprender. E hasta porque a palavra de Deus vai nos dizer que é a falta de conhecimento, é por não conhecer a palavra que nós outros somos destruídos, que vem destruição sobre nossas vidas. Então, o contrário também é verdadeiro. À medida que nós outros conhecemos, que nós outros aprendemos, que nós outros temos hambre, nós outros também vamos sendo sanados, vamos sendo restaurados. Por quê? Porque a palavra de Deus está chegando e alcançando nossos corações. Que jamás falte em nossos corações o hambre por la palavra de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com a vida de Maria é que a palavra diz que ela está aí prostrada a seus pés. Isso aqui me habla de uma completa dependência. Primeiro, dependência. Alguém completamente dependente de Jesus. Isso também me habla de entrega. Sim, entrega. Alguém que estava sem reservas, que estava por completo. E esta posição de estar prostrada aos pés de Jesus, isso também habla a meu coração de alguém que reconhecia a grandeza de quem era Jesus e a pequenez de quem era ela. Quando nós outros temos esta compreensão de prostrar-nos delante de Jesus e reconhecer a grandeza de Ele sobre nossas vidas, meus irmãos, isso toca o coração do Padre. Isso agradou o coração de Jesus. E é tão maravilhoso. Eu quero deixar aqui para vocês o Salmo, apenas para que vocês marquem, eu vou ler. O Salmo 51, versos 17, diz assim: el sacrifício que te agrada é espírito quebrantado, al coração contrito e humilhado não desprezas tu, ó Deus. Este é o sacrifício que agrada a Deus. Sabe, Marta estava aí
Vamos a poner acá com esta figura de sacrifícios, de fazer coisas para Deus, de fazer coisas para Jesus, de impressionar a Jesus com o que estava fazendo. Vamos trazer para nosso contexto. A vezes somos tão tesos, tão buenos em lo que nós hacemos, em nossa religiosidade, em nossos atos de justiça próprias que a vezes estamos fazendo e querendo apresentar ao Senhor. Estamos fazendo tantas coisas, tantos sacrifícios. Pero el sacrificio que agrada a Dios es un corazón humillado, es un espíritu quebrantado, es un corazón dependiente, es un corazón que se rinde, es un corazón que reconoce la pequeñez de quien nosotros somos y la grandiosidad de quien es Él sobre nuestras vidas. O sacrifício que Deus quer de nós é isso, é um coração humilhado, um coração quebrantado delante de sua presença. Eu não sei qual foi o grande banquete que Marta preparou para Jesus ou que tentou impressionar a Jesus neste dia, pero o que impressionou a Jesus foi o coração de Maria. ¿Por quê? Porque Deus sempre vai agradar muito mais de nosso coração de lo que nossas manos podem fazer. Eu vuelvo a dizer, Jesus não desprezou o serviço de Maria. Jesus sencillamente priorizou. Jesus não desprezou o serviço de Marta. Jesus sencillamente priorizou o coração de Maria. Jesus não está rechazando o que nós outros estamos fazendo, pero Ele quer apenas, sencillamente, que nós outros pongamos as coisas em uma ordem de prioridade. Ordem de prioridade, que Ele seja o primeiro para onde vayamos. E é tão interessante a vida de Maria, que não sei se vocês se acordam, pero allá em el episódio que Lázaro se morreu e que Jesus vem como 4 dias depois que Lázaro estava morto, já que olía mal. É muito interessante porque a palavra diz que Marta vai correndo hasta Jesus e faz um reclamo. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não havia morto. E Jesus tinha um diálogo com ela e tu e ela não compreende o que Jesus estava falando. E aí vem Maria depois. Maria disse a mesma coisa, pero prostrada e chorando aos pés de Jesus. Maria, quando vê Jesus, vem correndo, prostra aos pés de Jesus em lágrimas. E a Bíblia disse que Jesus, vendo Maria prostrada e em lágrimas aos pés, Jesus se compadece de ella, Jesus se irrita em seu espírito, ao ponto de la gente que estava cerca mirar como ela amava. Pero sabe, a Bíblia disse que Jesus amava os três. E Juan vai dizer que Jesus amava Marta, Jesus amava Lázaro e Jesus amava Maria. Pero Maria tinha um modo, uma maneira toda especial de tocar o coração de Jesus. E sabe qual era? Ella sempre estava a seus pés. E meus irmãos, hoje eu quero trazer para nós outros, o que eu quero deixar para nós outros, é que não existe lugar mais grande, não existe lugar mais importante onde podamos estar que não seja aos pés de Jesus. Você quer estar em um lugar grande, você quer estar em um lugar importante, você quer estar em um lugar onde você agrada a Deus, esteja aos pés de Jesus. O próprio Jesus falou: Marta, Marta, você está muito preocupada. Uma coisa apenas é necessária. E Maria eligió a melhor parte. Maria descobriu qual é a coisa mais importante. E me encanta isso que dijo Jesus. Que uma coisa apenas era necessária. Uma coisa apenas tem o grande valor. Maria la eligió.
que foi a melhor parte. E terceiro, nadie quitará isso de ella. ¿Sabe por quê? Lo que recibimos de Deus, lo que recibimos de la parte del Señor, nadie y nada en este mundo puede quitar de nosotros. Nada puede quitar de nosotros lo que hemos recibido del Señor. Nada puede quitar de nosotros la palabra que hemos atesorado en nuestro corazón. Nada puede quitar de nosotros las experiencias que hemos tenido con Cristo. Nada, el ladrón no puede robar. El mundo o el tiempo no puede destruir. Nada quitará se nosotros decidimos en nuestro corazón todos los días elegir la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Amém. Se você pode quedar parado em seu lugar. Ah, Jesus, te damos graças, Senhor. Senhor, Ele deseja nosso coração. Deus deseja nosso tempo. Ele quer nosso tempo, nosso coração, nossa devoção. Nossa devoção a Ele. Nosso coração rendido a Ele. Nuestro corazón completamente dependiente de Él, de quien Él es. Que este momento, esta oportunidad de evaluar nuestros corazones, de preguntar a nosotros mismos, ¿será que nosotros hemos sido encontrados en este lugar? A los pies de Cristo, este lugar que agrada al corazón del Señor, este lugar donde Cristo derrama sobre nuestras vidas las respuestas que necesitamos. Ah, Señor, en sus pies están las respuestas que necesitamos. En sus pies, Señor, están las respuestas que estamos buscando en tantas partes, en tantas personas. Ahí está la respuesta, Señor. Tú eres la respuesta para nosotros. Tú eres la respuesta para nuestras vidas. Tú eres la respuesta para nuestra familia. Tú eres la respuesta, Señor, para el dolor que llevamos en nuestros corazones. Tú eres la respuesta, Señor, para todo eso que no entendemos, que no logramos comprender, que no tenemos palabras. Señor, Tú eres la respuesta. Tú eres todo que necesitamos, Dios. En esta noche, Señor, queremos ir mais profundo. Nos lleva, Senhor, em uma relação de amor contigo, uma relação mais profunda contigo, Senhor. En este lugar de intimidade, en este lugar que estamos sempre prostrados delante de Ti, Senhor. Não importa qual seja a circunstância ou qual seja a situação, que nós seamos encontrados prostrados a Tus pés. Porque aí está o descanso, está a paz que tanto buscamos, que tanto anelamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos.